Sejam bem-vindos a este especial Educação, espaço de informação aqui na ERTS para assinalar o início de mais um ano letivo com o Conselho de Tomar em plano de evidência. Está assim em causa um ciclo de entrevistas onde iremos perspectivar o futuro próximo dos dois agrupamentos de escolas, precisamente do Conselho de Tomar, assim como da Escola Profissional e do Instituto Politécnico, sendo que também iremos ter em estúdio Hugo Cristóvão, vereador na Câmara de Tomar, com responsabilidade precisamente na área da educação. Mas nesta edição as atenções vão estar centradas no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria e, como tal, contamos em estúdio com a presença da diretora Celeste Sousa, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para estar connosco. Senhora professora, bem-vinda. Obrigado então pela sua presença. Permita-me aqui começar com uma questão mais abrangente, antes de falarmos de datas propriamente ditas. Um aluno, quando escolhe o agrupamento Nuno de Santa Maria, o que é que pode encontrar? Boa tarde a todos e antes de mais quero desejar um bom ano letivo a todos os alunos, a todos os pais e também à comunidade, porque uma escola nesta comunidade conta sempre com o apoio de todos e, de alguma forma, muitas das coisas que fazemos também são para a comunidade. O que é que o aluno encontra no agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria? Encontra uma direção, um conjunto de professores, um conjunto de assistentes operacionais, isto dentro da escola, que visam essencialmente o sucesso pleno daquele aluno. Que tudo fazemos para que aquele aluno entre naquela escola, viva diariamente em equilíbrio em todos os aspectos, que se faça um homem ou uma mulher e que saia daquela escola no final do 12º com bagagem para enfrentar o futuro. É isso que eu espero que ele sinta, porque todo o nosso trabalho é orientado no aluno. O aluno é prioridade para todos nós, para o nosso trabalho, e tudo faremos para que isso aconteça. É esse o vosso maior reconhecimento? É muito complicado pensar sem reconhecimento na educação, porque eu tenho alguma mágoa, porque penso que a sociedade, o próprio Ministério da Educação, não tem tratado o professor, que é uma profissão fundamental numa sociedade, e eu comparo também ao médico. Digamos que acho que temos uma missão muito importante, professores e médicos em qualquer sociedade, e eu tenho que reconhecer que não sinto que isso tenha sido reconhecido. Eu já o disse ao Sr. Ministro da Educação, a outros Ministros da Educação, mas a este também, que estava na hora de valorizar o professor, de ser exigente com a formação de professores, evidentemente, e tirarem o curso de professores quem realmente deva tirar, pessoas com vocação, pessoas com capacidades, com competências especiais, porque é isso que a nossa profissão exige. E que depois isso seja reconhecido também em termos financeiros e, obviamente, depois tudo o resto vem acrescido. Isso não tem acontecido e estamos a passar um momento muito difícil nas escolas com a falta de professores, porque, evidentemente, é uma missão muito complexa e as pessoas que não gostam realmente desta profissão procuram outras, mais fáceis, e que se calhar até ganham muito mais, e de facto estamos na hora, e eu propus de facto, enquanto elemento do Conselho das Escolas, o órgão consultivo do Ministério da Educação, que representa aqui o quadro pedagógico 6, estava na hora de fazer uma revolução profunda nesta carreira do professor, a começar pelo acesso ao ensino superior. Para nós, para mim e para muitos dos meus colegas, de facto o reconhecimento é esse, é percebermos como ajudamos a crescer os nossos alunos,
e como os tornamos também felizes, porque isso sente-se quando estamos com eles, quando os encontramos daí a uns anos. E eu tive essa felicidade porque recentemente, como sabe, festejámos os 50 anos do liceu e vieram à escola muitos alunos, agora homens e mulheres do futuro, agora alguns professores, outros cientistas, outros astronautas, enfim, que disseram que naquela escola aprenderam coisas tão interessantes, que há 20 ou 30 anos já trabalhavam em flexibilidade curricular, uma coisa que se fala atualmente, que tinham professores que os deixavam dar aulas aos seus pares. Portanto, metodologias muito para a frente, e eles vêm-nos lembrar que já as fazíamos há 20 anos ou há mais de 20 anos. E, portanto, este obrigado, professor, é para nós um grande reconhecimento. Antes de avançar para essas tais questões mais concretas, e uma vez que a conversa nos está a levar para esta situação, falou em vocação, também falou aqui em valorizar os professores. Eu aqui depreendo das suas palavras que não esteja muito de acordo quando se diz que alguém somente, entre aspas, licenciado, já poderá dar aulas. Isso também não é bem assim. O Ministério da Educação, neste momento, está a alterar o decreto-lei de habilitações de docentes, mas não é qualquer licenciado. Portanto, eles estão a alterar as condições de acesso a professor por causa das formações pós-Bolonha, mas Sim, com alguma equiparação em termos de créditos. Portanto, não é qualquer, obriga de facto a ter aqueles créditos na área de formação que o professor exige. Mas é um caminho mais fácil. Sim, mas também é assim, é mais fácil, e o Conselho das Escolas esteve a semana passada a dar um parecer sobre este novo despacho, e também é reconhecido que seja mesmo de caráter temporário. Agora, para fazer face a uma urgência de termos professores, mas que não é uma solução de futuro, esperamos nós. Muito bem, senhora professora, então avancemos para datas. Comecemos pelo início de aulas. Pronto, já temos esta realidade estabelecida dos semestres. Sim, em termos de férias, o que é que está então perspectivado, e em termos de período de ano letivo, como é? Exatamente, 2 semestres sem tomar é a realidade que continua a ser muito, com resultados muito bons. Vamos começar o ano letivo a 14 de setembro. Mas no dia anterior, no nosso agrupamento, dia 13, nós vamos começar com as recepções aos pais e encarregados de educação das escolas mais pequeninas. Portanto, e já agora aproveito efetivamente para informar. No dia 13, às 9 da manhã, será a recepção aos pais e encarregados de educação dos meninos do Jardim de Infância e do primeiro ciclo da Pedreira. Aqui também iremos atribuir os diplomas de mérito aos alunos que frequentaram esta escola, e assim têm, portanto, apelo a que estejam presentes. Nesta e em qualquer escola. No Jardim de Infância de Cargueiros será no mesmo dia, dia 13, às 10h30. Em Valcalvo será ao meio-dia, de dia 13. Em Sem Soltos, no dia 13, às 14 horas. No Marmeleiro, no dia 13, às 15h30. E esse dia eu vou acabá-lo com a recepção aos pais encarregados de educação do Jardim de Infância Raul Lopes, às 18 horas. Esta recepção será feita no ginásio da Dona Novas Pereira, para estarmos um bocadinho em conjunto. São sessões das quais eu já tinha saudades, e penso que todos os pais também tinham, porque é um momento de encontro. Isto no dia 13. E são aquelas em que eu vou estar presente em todas, é a oportunidade de ir às escolas, que não vou todos os dias, como é evidente, e que gosto sempre de estar com a comunidade e de com elas partilhar as coisas boas e se calhar as menos boas. No dia 14, às 9 da manhã, faremos a recepção na Escola Dona Novas Pereira aos alunos de 5º ano. E a essa mesma hora, e aliás vamos começar mesmo por aí, às 9 da manhã, iremos entregar os diplomas de mérito aos alunos que frequentaram o 5º, o 6º e o 7º no ano letivo anterior.
Portanto, começamos pela entrega dos diplomas de mérito, espero que estejam todos às 9 da manhã no pavilhão da Ano Novas, porque começamos por aí, e depois será a recepção aos pais e alunos de 5º ano. Às 11 horas farei a recepção aos alunos da Escola Santo António. Esta é a minha agenda, mas agora irei também falar da outra. Às 11 horas na Escola Novas Pereiras será a recepção para os alunos e pais do 6º ano, eu já falo da Santa Maria, e nesse mesmo dia 14, nós temos a recepção, no dia 14, às 14 horas, faremos a recepção aos alunos encarregados de educação do 7º ano, na Escola Novas Pereira, às 16 do 8º ano. Portanto, recapitulando, Escola Novas Pereira às 9, 5º ano, e entrega dos méritos todos do 5º, 6º e 7º, do ano letivo anterior, 11 horas, 6º ano, 14, 7º e 16, 8º. Isto na Escola Novas Pereira. Na Escola Santa Maria, às 9 da manhã, será a recepção aos alunos e pais para o 10º ano, às 10h30 para o 11º, ao meio-dia para o 12º e às 14 para os novos alunos daquela escola. Como sabe, o 9º ano vai de novo para a escola. Saem da Escola Novas Pereiras e vão para a Santa Maria. Portanto, essa recepção é feita por mim também, aos alunos e pais do 9º ano, mas nessa cerimónia também, logo às 14, faremos a entrega dos diplomas de mérito aos alunos do 8º, que estão agora no 9º, aos do 9º, aos do 10º, 11º e 12º do ano letivo anterior. Portanto, será um momento de grande festa, porque é de grande homenagem a estes alunos. No dia 14 também, às 11 horas, é a recepção na Escola Santo António, e às 16h30 é a recepção da EB1 Raul Lopes. Portanto, ficam assim todas as escolas, digamos, com este início, com as recepções, é o primeiro dia, prontas para no dia seguinte começarmos o trabalho. E no dia seguinte, todas as escolas do agrupamento irão ter momentos muito importantes. Os primeiros, amanhã, para o pré-escolar e para o primeiro ciclo, e os primeiros 3 tempos letivos, serão realizadas assembleias de turma, em que os alunos, com o diretor de turma, com o professor titular, com o educador de infância, irão refletir sobre a escola, dizer o que é que esperam da escola, conhecer o que é que a escola tem para lhes dar, mesmo ao nível de projetos, e tomar decisões, como é que gostariam de participar ali naquele primeiro momento, para que depois eles possam levar por sua voz ao Conselho Pedagógico, à direção, essas iniciativas. Portanto, nós precisamos de ouvir os alunos. Temos que os ouvir, porque se estamos a trabalhar para eles, é preciso que sintamos o que é que eles querem, o que é que eles precisam. E, portanto, há todo um conjunto de atividades que nos levam a trabalhar neste sentido. E depois ouvi-los mesmo, pôr os alunos a comunicar, a falar connosco nas diferentes órgãos e a levar as suas decisões, e toda uma envolvência em termos de organização e de trabalho que nós queremos que seja cada vez mais na escola, porque essa é a forma deles aprenderem melhor. Professora, pelas suas palavras, se pudesse, o modelo antigo, agora posso dizer dos 3 períodos, não voltava atrás. Não. Este modelo dos semestres é efetivamente aquele que mais se adequa às necessidades da escola. E sabe que o modelo dos semestres foi um modelo que as escolas pediram, que a minha escola pediu. E é muito interessante quando são os próprios a pedir à tutela, ao Ministério da Educação, determinadas medidas. Porquê? E esta foi uma delas. Não foi fácil, não foi à primeira, mas foi possível. E neste momento o próprio Ministério da Educação está a facilitar as escolas todas que queiram aderir a este modelo. Efetivamente, o nosso trabalho, o trabalho do professor, tem que ser cada vez mais em contexto. Os alunos a trabalharem, a fazerem projetos, a aprenderem efetivamente fazendo. E isso leva tempo, porque dar uma aula expositiva e despejar a matéria é no instante, não é? Depois a seguir por um teste é no instante, mas aprenderam.
temos dúvidas, aliás, sabemos que não, muito pouco, e nós queremos que todos aprendam, que ninguém fique para trás. E, portanto, é preciso aplicar diferentes instrumentos, porque os alunos aprendem de diferentes formas. Aliás, se calhar eu preciso de escrever, outro não precisa, tem uma memória auditiva muito boa, eu preciso da visual. Portanto, estas inteligências múltiplas são diferentes de pessoa para pessoa e, portanto, se aprendemos de formas diferentes, também temos que ser avaliados de formas diferentes. E há uns anos mesmo que nós, no nosso agrupamento, tentamos que isso seja uma realidade. É obrigatório aplicar diferentes instrumentos de avaliação, mas se qualquer professor entender que não precisa de aplicar testes, não aplica. É bom porque recolhe as informações que precisa para classificar, no final do semestre, com outros instrumentos, e se calhar mais válidos, porque isso que o teste é que é muito rigoroso. Ainda que isso parece injusto aos olhos de outros alunos. Porque já sabe, testes, final de dificuldade... Sabe que isso é que é difícil explicar, e de facto o professor tem que ser capaz de provar aos alunos que daquela forma ele conseguiu perceber o que é que eles sabiam e eles conseguiram provar ao professor que sabiam. Portanto, o teste é um instrumento muito falível e a objetividade de um teste é muito discutível, mesmo de matemática, que dizem que é o objetivo. Momento, se calhar. Exato. Este é um momento que pode não ser o mais feliz, que o aluno pode estar mal disposto, ou que pode estar muito cansado, ou aconteceu alguma coisa que não consegue reproduzir, porque o teste é uma reprodução quase da memória de uma coisa que aprendeu, é colar e acabou. Não é isso que se quer, quer-se que o aluno consolide as aprendizagens, porque assim, de facto, o conhecimento, é preciso que o aluno saiba que existe conhecimento, e é isso que a escola tem que fazer. Mas é preciso que o aluno saiba aplicar o conhecimento, saiba ser crítico, saiba encontrar coisas onde ele se aplica, isso não é nos testes. E mais, porque hoje em dia, repare, com as novas tecnologias, eu sei que existe uma coisa, mas vou ao Google e ele esclarece melhor que existe essa coisa e não tenho uma dúvida. Portanto, neste momento já não há aquele saber enciclopédico que tínhamos de decorar os rios, as estações. Isso acabou, isso não faz muito sentido. É preciso mais aplicá-lo. E efetivamente, os meus professores, de facto, começaram a fazer-me sentir que, muito bem, até gostariam de trabalhar desta forma, mas... para isso ser possível, não tinham tempo, chegava-se a dezembro e tinham que classificar, e aquilo que era obrigatório, que era aplicar uma diversidade de instrumentos, não tinham tempo e sentiam-se mal. Isto assim não está bem, precisávamos de mais tempo. E de facto foi aí que surgiu a ideia de, dividir o ano em 2 semestres, e de facto é por aí, é muito mais tranquilo. E permite, de facto, aplicar metodologias de aprendizagem, metodologias de avaliação muito mais tranquilas, muito mais profícuas até. Professora, não falo agora dos docentes, como é óbvio, essa não é uma competência da Câmara Municipal, mas a Câmara assumiu as responsabilidades na área da educação, aqui também mais a ver com estruturas e também com os ditos assistentes operacionais, assistentes técnicos, aqui ao nível destes recursos humanos. Já se nota alguma diferença ou as dificuldades do passado recente ainda fazem com que este seja um caminho que ainda tenha algum percurso à frente para que se atinja a desejada normalidade? É assim, isto nunca está tudo arrumado. De facto, não podemos ter ilusões. Mas nota-se, de facto, algum trabalho consistente no sentido de ir organizando o serviço de forma a que fique cada vez mais equilibrado. Portanto, as escolas, algumas das escolas são dispersas e, portanto, não têm muitos alunos, mas tem que ter um mínimo de auxiliares para aquilo que é necessário para o funcionamento da escola. E a autarquia tem feito algum esforço, sendo que as dificuldades e as necessidades também vão sendo cada vez mais. Por exemplo, nós notamos que o número de crianças com necessidades muito específicas, e são casos graves, que quase que obrigam a um assistente operacional para acompanhar
A permanência na escola tem vindo a aumentar, isso é muito preocupante. E nesse sentido não há recursos que aguentem, não é? Porque queríamos nós que a equipa dos assistentes operacionais estivesse de facto estável e está, mas de repente surgem estas situações e neste momento é o que estou a tentar organizar para dar respostas, porque assim a escola integra todos, mas tem que garantir a equidade para todos. Para estes casos muito mais específicos, mas para os que lá estão também. Claro. Tem que, de facto, com pena de não estarmos a prejudicar outros, e isso é uma ginástica difícil. A par disso, também sabemos que estas equipas de assistentes operacionais é também já uma classe muito envelhecida e, portanto, com mais dificuldades em lidar com estas adversidades todas. E, portanto, já não são novos. Também aqui é necessária vocação. Também aqui é necessária vocação e também aqui é necessária muita formação que nós temos tentado fazer com eles. E não é aquela formação teórica, é também dar-lhes ferramentas para eles ficarem, enquanto pessoas, mais robustecidos, mais equilibrados também, para poder tratar os nossos meninos como príncipes, como eu costumo dizer. E, portanto, é muito importante a função do assistente operacional, é muito importante, não é aquele que anda só a limpar, é aquele que tem que estar atento aos recreios, àqueles meninos que são muito exuberantes e andam ali numa anarquia total a destabilizar tudo e todos, mas também aqueles que ficam muito quietinhos e que não se integram a qualquer coisa. Eles têm um poder enorme na observação, em contexto de recreio, por exemplo, nas escolas grandes e nas pequenas, que pode ser indicador de muitas coisas se o fizerem com coração, com muita dedicação, e é isso que nós tentamos trabalhar com eles e eles têm correspondido. Sim. Professor, eu devia ter colocado esta questão mais cedo, mas coloco-a agora. Estes 2 últimos anos de contexto pandémico, o que é que ficou de tudo isto pelo qual a comunidade escolar passou? Olha, ficou um grande cansaço, atenção, foi muito duro. Foi muito duro porque ninguém estava à espera. Mas ninguém estava à espera nem no dia 13 de março de 2020, nem no dia 1 de setembro de 2020, nem no dia 1 de janeiro de 2021. Repare que aquilo foi sucessivamente o imprevisto. São datas que não esquecem. Não esquecem. E era preciso ser muito flexível, era preciso ser muito criativo, era preciso ir buscar soluções, era preciso pensar nos outros, o que eles precisavam de nós, ouvi-los. As dificuldades eram imensas porque houve muito medo, as pessoas sentiram muito medo, tinham muita angústia e isso entorpeceu muito a sua capacidade de ação. Provavelmente aqui o Feliciano não parou nunca, eu também não. E não calculou como isso foi uma excelente oportunidade que tivemos para não entorpecer um pouco, porque efetivamente o ficar em casa muito tempo trouxe algum entorpecimento às pessoas, sejam elas que profissão tenham. E muito medo, portanto, as pessoas ficaram em casa em março, os professores que, por exemplo, começaram a sair em maio e foi difícil para as aulas do secundário, foi muito difícil aqueles professores saírem de casa. Eu compreendi-os, eu tive reuniões com eles online, explicar como tinha organizado a escola, inclusive eu abri uma escola para uma turma, porque um professor tinha muito receio em ir para o meio das outras 10 turmas ou 20, por causa de questões de saúde familiares. Mas sim, eu precisava que ele viesse para a escola dar aulas. E ele queria ir para uma escola sozinho, foi para uma escola sozinho. Abrimos essa escola para ele ir para aquela turma. E, portanto, era preciso perceber as pessoas e tentar colaborar com elas
para elas, entretanto, irem reagindo e irem trabalhando, e assim foi. Os assistentes operacionais tiveram um papel determinante nesta parte. Também eles foram preparados, chegaram em maio às escolas e vinham muito assustados também, como é evidente, mas felizmente correu muito bem, que nos organizámos, que preparámos, tivemos apoio, enfim, vário, e o que é que ficou? Ficou um grande cansaço, porque neste momento eu não sinto que as pessoas estejam a dar muito mais valor à vida. Eu acho que as pessoas estão um bocadinho mais sem paciência. Eu acho que as pessoas estão menos tolerantes. Há aqui alguns efeitos de cansaço psicológico preocupantes. Fala-se muito em saúde mental. Sim. É verdade. É verdade que neste momento essa é, na minha opinião, uma grande área que a sociedade portuguesa, e não só mundial, precisa de apoio. Trabalhar as competências socioemocionais, por exemplo, é fundamental. E felizmente que eu tive a oportunidade e o privilégio de, em 2020, em plena pandemia, eu ter, enquanto diretora, o Ministério da Educação facultou-me, convidou-me para uma formação no âmbito das competências socioemocionais. Chamava-se Liderança Colaborativa. E foi tão importante aquela formação para mim que eu achei que tinha que a trazer para a escola, tinha que a trazer para as pessoas, para os alunos, para os professores, quem sabe para tomar. E foi de grande importância, por isso, neste momento, é a formação Ubuntu, que tem uma palavra assim meio maluca, não é maluca, é uma palavra de origem africana, que significa eu sou porque tu és. E está assente em 5 pilares, que é para qualquer pessoa, faz bem a qualquer pessoa aprofundá-los. Primeiro, autoconhecimento, e de facto, quando nós nos conhecemos melhor, e às vezes dói, entrar por aqui abaixo e ir nos conhecer, encontramos coisas, enfim, que queríamos esquecer, mas é importante essa viagem. Quando nos conhecemos melhor, portanto, através do autoconhecimento, conseguimos começar, é possível termos mais confiança em nós próprios, e vem a autoconfiança. De facto, conhecermos melhor, dá-nos mais segurança, mais força, e depois vem a resiliência. Nós demos todos provas, todos os dias, de como éramos resilientes. A seguir, outra ferramenta muito importante é a empatia, é colocar-nos no lugar dos outros. É tão importante colocar-nos no lugar dos outros. Aquilo que muitas vezes digo aos alunos, quando estou zangada com eles e a aplicar-lhes alguns castigos, tem que ser, eu digo, olha lá, pensa lá, gostavas que te fizessem a ti? Pensa. E o aluno parece que está a pensar a primeira vez e diz, não, tu não estás a ver, não podes fazer ao teu colega. Ele sofreu muito com isto, ele está a sofrer porque põe-te no lugar dele. Portanto, a empatia é uma questão muito importante para ser trabalhada. E, portanto, estas ferramentas, que é uma ferramenta sólida, bem estruturada, que o Instituto Padre António Vieira dinamiza, que o Ministério da Educação, entretanto, abraçou para os alunos. Cá em Tomar eu tive a feliz sorte de a autarquia apoiar o projeto na escola, e em 2020-21 nós aplicámos aos alunos. Em 21-22, portanto, no passado ano letivo, o Ministério da Educação alargou às escolas que quiseram, e nós aproveitámos também essa vertente, ficámos com o 2 em 1 e aplicámos ao primeiro ciclo. Tivemos 7 turmas do primeiro ciclo já com essa formação, 3º e 4º ano, e neste momento eu posso lhe dizer que 700 alunos do nosso agrupamento já fizeram esta formação assente nestes 5 pilares. E eu acredito que a partir do momento em que nós conheçamos melhor algumas ferramentas desta natureza, sim, nós nos vamos sentir melhor como pessoas e conseguimos tratar melhor o outro, relacionar-nos melhor com ele, e há toda uma estabilidade, uma paz que é possível, de facto, nascer, e eu acredito nisso. Por outro lado, é assim, cada vez mais uma aprendizagem
que eu acho que deve ficar, apesar de o panorama internacional nos diz o contrário, é que nós precisamos colaborar uns com os outros. Sozinhos não vamos a lado nenhum, já dizia, ou podemos ir mais depressa, mas nós precisamos colaborar, juntos vamos muito mais longe, e portanto, se todos sentirmos que é de facto com a mais-valia daqui e da acolá, nesta união, que nós conseguimos ir de facto mais seguros e mais longe. Isto é fundamental nas sociedades modernas, atualmente é mesmo quase uma questão de sobrevivência, do sentido da colaboração. Depois, assim, temos que nos agarrar a pensamentos positivos, da esperança, que isto vai melhorar, e que temos que contribuir para isso, não basta dizer, temos que fazer qualquer coisa no nosso dia-a-dia. Mas uma outra característica que também fica e que todos sentimos que temos que agarrar é a flexibilidade. Portanto, como sabe, os modelos de que isto é assim e fica assim, dá segurança às pessoas, mas não existem já. Estamos num mundo muito volátil e aquilo que é mais difícil às vezes explicar é assim, ontem tínhamos combinado isto, efetivamente era aquilo que pretendíamos fazer, mas hoje já não é possível, porque aconteceu isto, aquilo e aquilo outro, e temos que ser flexíveis ao ponto de nos conseguirmos adaptar à nova situação. Isto é difícil, é muito difícil. Foi isso também de positivo que ficou, essa capacidade claro. de adaptação. A professora falou na situação da saúde mental e também no início desta entrevista falou nessa necessidade de ouvir os alunos. Sim. Ainda recentemente a Associação de Estudantes da escola, das duas escolas secundárias de Tomar lançaram um manifesto do estudante onde é aqui sublinhada, é um dos pontos, essa questão da saúde mental, até com um estudo que os próprios realizaram, ainda que de um universo reduzido, mas há ali uma percentagem de alunos que já dizem ter pensado no suicídio. Pronto, foi um manifesto já apresentado até em conferência e onde estes dados foram então dados a conhecer. Como diretora de um dos agrupamentos de escolas, quando vê estas reivindicações dos alunos, reconhece-lhes alguma razão? Claro que sim, é sempre muito importante. Eu fico muito contente e devo dizer que eu este ano tive uma excelente associação de estudantes, um grupo muito interventivo que participou na vida da escola, que trouxe antigos alunos à comemoração dos 50 anos do liceu. Para lhe dizer, um dia qualquer eu entrei na escola e dei com uma pessoa muito ilustre que toda a gente conhece, Mário Nogueira, no Polivalente, a ser entrevistado por 2 alunos. E eu não sabia, não tenho que saber tudo, evidentemente. Cumprimentei e disse, bem-vindo! Mas eu não sabia que vinha cá hoje. Pois, é uma diretora que nunca me convidou. Na verdade, eu achei aquilo incrível. Os alunos trouxeram pessoas à escola para fazer o seu trabalho, a sua entrevista, que integraram num projeto que estávamos a desenvolver e envolveram-se em muitas coisas, foram voz ativa. E quando a escola, a direção ou o grupo de pessoas organizava atividades, quer no cineteatro, quer ao final da noite, quer nas férias, e pedia ajuda, e estavam eles sempre, para o que fosse, para serem jornalistas, para serem locutores. Foi de facto uma associação muito interessante e gostei muito deles, de facto, e achei curioso aquele manifesto, é da sua iniciativa, de facto a escola não é consultada, são eles também iniciativa, tanto mais que, por exemplo, uma das exigências, dos pedidos que eles fazem é a participação em conselho pedagógico. Sim. Achei muito interessante, porque eu própria conversei com eles e eles foram ao meu conselho pedagógico, como convidados, claro. Achei muito interessante e eu disse, vocês precisamos discutir este assunto. Ok, eu vou convidar-vos, dia X vamos à reunião do conselho pedagógico, vocês estão lá um tempinho, 1 hora, foi 1 hora, eles até gostavam de estar mais, mas não pode ser, e tivemos a discutir a avaliação dos alunos. Esta história dos critérios, e de facto o que ficou combinado, e eu gostei tanto da sua presença lá, é que noutras reuniões, em assuntos que agendássemos, teríamos muito gosto todos em que eles estivessem. É claro que neste momento o decreto-lei dos órgãos de gestão
nomeadamente, neste caso, da Constituição do Conselho Pedagógico, não prevê a presença nem de alunos, nem de pais, nem de funcionários, porque considera que o Conselho Pedagógico é um órgão técnico, ligado à pedagogia e só, puro e duro. Mas a nossa autonomia não nos impede, de facto, de ter estes momentos. E foi muito interessante, e, portanto, eles, ao quererem levantar aquele manifesto, até acredito que não fosse por ser da sua escola, porque até tinham esta abertura, mas era um manifesto muito mais lato. Sobre as outras questões que eles apresentaram, e por exemplo, recordo-me que essa questão da saúde mental e esse trabalho foi feito na escola Jacques Raton, é preocupante, sem dúvida. Confesso que por isso é que é importante ter projetos na escola sólidos mesmo, com ferramentas bem estruturadas, como é o caso da Academia de Liderança Colaborativa, organizada, dinamizada pelo Instituto Padre António Vieira, que de alguma forma evitam que isso aconteça. Ou seja, previnem, mas vão dando ferramentas robustas, na minha opinião, que leve as pessoas a não irem abaixo, a não sentirem isso. E de alguma forma, eu sei que as escolas são muito diferentes. A escola, por exemplo, Santa Maria é uma escola do 9º ao 12º, uma faixa etária mais crescida, e eu penso que, quero acreditar que o facto de 500 alunos daquela escola já terem feito esta formação, que são 5 dias, para cada dia um pilar, que faça com que se sinta um ambiente bastante tranquilo na escola. Mesmo, de facto, eu quero acreditar nisso. Neste momento, nós estamos a ser um caso de estudo pela Universidade de Lisboa, no âmbito desta metodologia. Portanto, temos aqui especialistas a acompanhar-nos. Aliás, tivemos cá este ano, em julho, o Ubuntu Fest, que foram 3 dias em que toda a comunidade científica, que é constituída por professores universitários de norte a sul do país, que fazem parte do Conselho Científico do IPAV, Instituto Padre António Vieira, bem como 400 pessoas, como professores, escolas, alunos, tiveram cá, de facto, naqueles 3 dias, naquele fim de semana em julho, em encontros que foram sobretudo no Politécnico, mas depois também uma componente cultural na própria escola, e tivemos cá alguns especialistas, mesmo internacionais, na escola, no nosso agrupamento, a acompanhar o caso, a estudar, e continuamos, porque de facto o Instituto Padre António Vieira precisa de justificar e precisa de apresentar, de facto, resultados, até em termos de evidência de resultados desta natureza. E, portanto, eu penso, não tenho eu as evidências, mas estão a ser recolhidas com algum grau, de facto, científico, que vai no sentido de que tem que ser por aí, quase na prevenção, mas com a aplicação de ferramentas sólidas. Eu considero que um psicólogo é importante na escola, é verdade, para várias coisas, mas é pontual, não é em massa. Repare, quando os meninos me saem numa semana, na semana Ubuntu, em que eles têm cada dia um pilar, e na tarde do encerramento dessa semana eu os recebo, eu digo-lhe, não choro, mas fico muito comovida e muito feliz com a conversa que tenho com eles. Eu peço-lhes para eles me explicarem o que é que sentiram, o que é que foi esta semana, e eles dão verdadeiros testemunhos sentidos daquilo que foi a semana. São turmas inteiras que vão. Nós definimos que é aquela turma. Porquê? Uma turma é um conjunto de pessoas que está 2 ou 3 anos juntos, têm que viver juntos e que têm muitas tensões, sim, ou não, e compete-nos a nós evitar que as tenham. E um dia um menino do 10º ano disse-me, sabe, nós já não somos uma turma. E eu, de repente, fiquei assustada. Somos uma família. E é muito importante ouvir os depoimentos deles no final daquela semana. Agora, é assim, vai-me dizer, então eles estão todos maravilhosos. Isto tem muito a ver com cada um, claro, com cada um deixar
apropriar-se, deixar assumir, deixar que as coisas entrem e depois fazer um esforço para que as possa aplicar. Mas sim, na globalidade eu penso que estão muito bem. Muito bem, professora Celeste de Sousa, vamos então avançar, já estamos na reta final desta entrevista, vamos avançar aqui para questões mais concretas. Ao nível estrutural, o agrupamento Nuno de Santa Maria já foi tornada pública a necessidade de intervenção, nomeadamente na Escola Secundária Santa Maria do Olival. Não está ainda aqui na mesma equivalência que, por exemplo, a EB Gualdino Paes está, já com um processo mais avançado, mas perguntava-lhe se efetivamente já há aqui algum fumo branco relativamente a futura intervenção nessa escola e se há outras estruturas com necessidades também de intervenção. Pois, efetivamente, a Escola Santa Maria do Olival é uma escola com 50 anos, não é? Portanto, cuja estrutura é muito boa, agradável, que ao longo destes anos tem sido bem conservada, na minha opinião, mas que tem que ter alguma intervenção. Repara, eficiência energética, as janelas de há 50 anos, não é? Não são propriamente as mais adequadas para manter o frio ao calor. As coberturas foram recentes, mas mesmo outras infraestruturas que nós precisamos, porque as escolas de hoje já não pode ter... tem que ter outros espaços que não aqueles e, portanto, ter um espaço amplo para ter uma aula com 90 alunos e 4 ou 5 professores. Esse é um grande desejo que nós queríamos. De vez em quando nós vamos dar uma aula dessas para a Biblioteca Municipal, mas na Biblioteca Municipal eles estão em anfiteatro, eles não estão levantados e a mexer. Sim. Portanto, há uma adequação aos tempos de hoje e àquilo que temos vindo a fazer ao nível da flexibilidade curricular e da forma como queremos que os alunos aprendam, que obriga a uma adaptação. E, portanto, a autarquia está muito empenhada e eu penso que está a correr muito bem, o projeto está quase feito eu aqui portanto, falava que o processo não está no mesmo patamar que exato, o Gualdino devido ao financiamento. Sim, mas eu penso que sim, quer dizer, eu não exato por aí, mas penso que está no bom caminho e que vai ser de facto uma boa mais-valia para a escola, apesar de, eu devo dizer, é uma escola confortável, equilibrada, com mobiliário novo, mas sim, tudo quando seja algumas questões até estruturais, nomeadamente, por exemplo, até da eletricidade, das próprias canalizações, tudo isso é determinante e é necessário. Depois, tem de facto uma grande alegria também, a partir do momento em que sinto que a própria autarquia está também a desenhar já o projeto para a remodelação do Jardim Escola Raul Lopes. De facto, era um sonho e confesso que era há muitos anos. Lembra-se que aqui nas nossas entrevistas era sempre essa a minha parte negativa dos equipamentos e, portanto, é com muita alegria que constato que também já está a ser elaborado um projeto. De resto, pois eu penso que a autarquia tem tido muito cuidado em continuar a apetrechar com mobiliário, com equipamentos, todas as escolas. Neste momento as escolas já têm todas projetor de vídeo, mobiliário adequado para as crianças e, portanto, eu penso que todas as condições para que os nossos alunos se sintam felizes na escola. Portanto, por aí também penso que estamos num bom caminho. Para uma diretora, dá mais descanso que seja a Câmara Municipal com estas responsabilidades nesta área da educação? Sim, de alguma forma sim, porque algumas alterações que eu fui conseguindo que o Ministério da Educação fizesse na Escola Santa Maria do Olival ao longo dos tempos foram difíceis, puxadas a ferros. Remodelação, por exemplo, de laboratórios foi feita há cerca de 20 anos e, por sorte, correram muito bem. Aquecimento nas salas, temos aquecimento nas salas também, foi feito mais ou menos nessa altura, mas para isso ser uma realidade, muitas vezes fui a Lisboa a reuniões e tive que ser muito persistente, é verdade. Por exemplo, a construção de uns outros balneários. Porquê? Porque não fazia nenhum sentido que a escola não tivesse condições
e tivesse que vir para os equipamentos desportivos municipais, não tinha lá dentro. E de facto, quando verifiquei que se pagava, e eu disse, então, isto a curto prazo, o Ministério constrói e fica tudo ali, não é? E é muito mais adequado ficarem dentro da escola, o tempo perdem em caminho. Sim. E, portanto, foram-se criando algumas coisas que o próprio Ministério foi dando resposta. Mas não foi fácil, por exemplo, eu lembro-me de ter ido a Lisboa a propósito dos tais balneários e a resposta que me deram foi, ok, vamos fazer se arranjar alguém que faça o projeto, porque nós não conseguimos. Efetivamente cheguei à autarquia, eu disse, eu preciso que me ajudem, façam um projeto para ali. E a autarquia mandou-me para o GAT, lembra-se, um gabinete muito bem. E o GAT ajudou-me, fez o projeto, eu levei o projeto para Lisboa e fizemos a obra. Portanto, isto não foi fácil, muitas das coisas que fomos conseguindo não eram fáceis, mas era possível. E foram-se fazendo, por exemplo, estou-me a lembrar do alargamento da biblioteca e da sala de professores, porque aquilo era muito pequenino, nem sequer tinha dimensões para podermos ser integrados na rede de bibliotecas nacionais. Que era o cúmulo. Então, aí foram os meus professores e arquitetos da escola que fizeram um projeto. E depois eu levava a Lisboa e eles vinham, aprovavam e fazíamos a obra. Portanto, digamos que foi difícil, mas foi possível e foi-se fazendo uma série de requalificações naquela escola que fazem com que ela seja, enfim, muito confortável e agradável. Mas sim, temos que fazer coisas adaptadas aos tempos em que estamos. Por exemplo, painéis solares. Sim. Neste momento, aquela escola pode ter imensos, em termos de eficiência energética, será um bom investimento, não só para o aquecimento das águas do banho, como para a cozinha, como para produzir energia elétrica, porque não é? Aqueles painéis que produzem energia. Podemos fazer tudo isso e obriga a investimento e a projetos de futuro, não é? O número atual de alunos do agrupamento adequa-se às condições que todas as escolas que o compõem têm nesta altura? Sim, devo-lhe dizer que assim, a escola, por exemplo, a Escola Santa Maria tem 28 turmas Sim. adequadas. A escola Nova Espanha tem 30, não deve ter mais. Todas as outras escolas aqui da cidade estão com o número de alunos e com o número de turmas, não digo máximo, mas lá perto neste momento. Isso é bom? É bom porque de alguma forma os espaços estão todos rentabilizados. Procuramos também que as turmas não tivessem muitos alunos. Portanto, eu ainda ontem estive na Comissão de Horários a adequar as salas, para arrumarmos as salas com as carteiras, e, portanto, a média não é exagerada. Há turmas com 20, há turmas com 24, há lá uma que vai aos 26 ou 27, mas é mais exceção do que regra. Portanto, já está a ser possível nós equilibrarmos, reduzirmos um bocadinho o número de alunos por turma, mesmo nos anos iniciais, quinto ano, normalmente aí estamos sempre um bocadinho agarrados, porque Sim. temos sempre mais alunos a quererem ir para a escola do que as 7 turmas que podemos receber. E aí é que, se não temos muito cuidado, ao fazermos turmas até ao limite, acabam por ser turmas muito grandes e aí já não é muito bom, não é muito. Uma turma com 20 ou com 22 ou com 27 ou com 28 é muito diferente. Portanto, 5 alunos numa turma a mais já é diferente e, portanto, na medida do possível, se conseguindo equilibrar, enfim, também não precisamos ter salas vazias porque são recursos que não estamos a rentabilizar. Pronto, professor, antes de lhe dar os últimos instantes para algumas considerações que ainda possa fazer, permita-me aqui só colocar esta questão muito precisa, uma vez que temos estado a falar em obras e ainda não recebemos nenhuma informação nesse sentido. Nesta altura está em curso uma segunda fase da obra da conhecida como Estrada da Serra, que influencia ali na entrada, nomeadamente Jardim de Infância, primeiro ciclo, causa ali alguns constrangimentos, até normalmente
Inicialmente, para os pais já é difícil, agora com estes condicionamentos mais difícil ficará. Foi aqui pensado algum plano alternativo, algo que possa ali amenizar a situação? Infelizmente não. Infelizmente não, porque assim, estas obras já estão há muito tempo. Aliás, em frente à Santa Maria, há obras também que eu achava que já deviam estar concluídas, também nos perturbam ali, até estacionamento, estaleiros e tudo isso. Não temos nenhum plano, e ainda bem que me está a colocar a questão, porque efetivamente teremos que ver com a autarquia a melhor forma de agilizar esse processo, ou seja, portanto, não provocar grandes engarrafamentos e para que isso se faça de uma forma normal, o melhor possível, porque, como sabe, no próximo ano nós vamos começar normal, sem turnos, a mesma hora de entrada para todos, vamos começar, eu espero que a gente vá acabar também, mas pronto, acreditamos que sim, e portanto vai haver alturas de muitas pessoas e de facto vou ter que tentar articular com a autarquia para evitarmos, prevenir, concordo perfeitamente, com essa sua chamada de atenção, é preciso pensarmos nisso, sim. Muito bem, então, Sra. Professora, últimas considerações, algo que tenha ficado por dizer. Enfim, aquilo que eu quero pedir a todos, aos alunos primeiro, é que aproveitem a escola efetivamente para fazerem o percurso de um bom futuro que queiram ter. Efetivamente, a escola é, na minha opinião, e permite, assim, com algumas dificuldades, eu sei, mas permite que com as habilitações académicas as pessoas possam ascender a profissões que gostem. E não é muito difícil, basta de facto que os alunos se empenhem, que trabalhem, que peçam ajuda, que é muito importante. Eu gostava muito, pedir ajuda não é problema, antes pelo contrário, é uma atitude de inteligência e, portanto, ajuda ao colega, ajuda ao professor, ajuda ao diretor de turma, porque o foco do aluno tem que ser, eu vou ser alguém, eu vou fazer aquilo que eu quero, para isso eu tenho que trabalhar. Nada se faz sem esforço, sem trabalho. Isto é um ponto imprescindível que as nossas crianças, os nossos alunos têm que ter sempre presente. E nós estamos em Tomar, num sítio que eu penso que até é privilegiado, porque podemos fazer o nosso percurso até ao 12º, e aí, nessa altura, se efetivamente há problemas financeiros, as famílias estão a passar maus bocados em termos de financeiros, e não conseguem mandar os seus filhos para o ensino superior, para Lisboa, para o Porto, mas ainda assim depende daquilo que cada um conseguir, porque se for um muito bom aluno pode aceder a grandes bolsas de facto de estudo e ser possível ir para uma cidade qualquer. Um aluno que tenha 19 e que quer ir medicina, ele vai conseguir as bolsas de estudo que permitem fazer em qualquer cidade esse curso. Mas pronto, isso é para alguns. Na verdade, aqui em Tomar, não fiquem com o 12º ano só, esse já não chega para nada, mas não há grandes empregos hoje, ou aqueles que há, eles não vão querer, os nossos alunos de 18 anos não vão querer. Tem sempre a possibilidade de recorrer ao nosso Instituto Politécnico, que tem imensos cursos, e é a mesma coisa que está na escola secundária, o Instituto é ali ao lado, que também tem bolsas de estudo para alunos carenciados. Portanto, é possível subsidiar também o ensino superior da forma que foi no secundário, e tiram um curso ao superior, ou um curso de especialização tecnológica mais virado para uma componente profissional. Portanto, jovens, não parem, sigam o vosso futuro, aproveitem a escola enquanto elevador social que ela possa permitir a qualquer um de nós. E é preciso estudar, é preciso esforçar, sim, mas nada na vida se consegue sem isso. Aos pais eu quero agradecer de facto a grande colaboração e de facto pedir-lhes mais uma vez que continuem a fazer o dever de pais,
acompanhar os filhos e a fazer deles pessoas de facto responsáveis, empenhadas e a fazer o seu papel de aluno, tem que ser. E, portanto, há dias eu li um artigo qualquer que dizia que os filhos acho que de mães chatas, insistentes, e não é? Tinham sucesso. Pois, nós não podemos desistir deles. Nós dizer não, às vezes custa e é mais fácil dizer sim, mas isso pode não ser bom para a educação deles. Portanto, continuemos firmes, persistentes, muito resilientes, a lutar para que os vossos filhos sejam pessoas responsáveis e que trabalhem para um futuro que os satisfaça, no fundo. Enfim, basicamente é isso. Seja um ano letivo a todos e obrigada pela vossa colaboração mais uma vez e pelo vosso papel na divulgação das coisas que são importantes para a escola. Senhora Professora, muito obrigado e obrigado também por essas palavras. Até uma próxima oportunidade. E assim finalizamos esta entrevista com a professora Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, neste ciclo de entrevistas que a ERTE está a promover, tendo em consideração o início de mais um ano letivo. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.